Em agosto de 2017, o representante comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação à China, onde concluiu em um relatório que os chineses estavam realizando práticas comerciais desleais. Com isso, em julho de 2018, a tabela tarifária dos Estados Unidos foi ajustada com uma nova taxa de 25% sobre aproximadamente 36 bilhões de dólares em importações provenientes da China, afetando 2/3 dos produtos essenciais que vinham do país. Tudo isso foi a primeira onda do que mais tarde seria reconhecido como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, iniciada pelo governo de Donald Trump. As próximas rodadas vieram rapidamente, com mais taxações do governo. Em termos práticos, se você importasse produtos chineses em larga escala, que custasse $50, por exemplo, em poucos dias você se encontraria pagando $62 pelo mesmo produto. Parece pouco, mas tente imaginar no impacto de milhares de importações, uma quantia inviável que somava mais de 500 bilhões de dólares. Com isso, o efeito final foi uma redução drástica no comércio da China para os Estados Unidos, com um declínio de mais de 26%. Essa briga tirou a China do seu lugar no topo da lista de países com relação comercial direta com os americanos. Tudo isso somado com o período de pandemia que o mundo enfrentava, além de restrições de bloqueios rígidos, prejudicando o transporte e fabricação, com navios atracados por semanas esperando serem descarregados, deixando prateleiras vazias nos Estados Unidos. Podemos dizer que a China de hoje certamente não é a China que costumava ser, com a sua nação agora vivendo uma nova era atrelada à ascensão econômica de baixo custo, produção em massa, investimento tecnológico e eficiência quando se trata de logística. Sendo assim, empresas estrangeiras poupam montantes absurdos através de custos trabalhistas mínimos, no que levou ao crescimento do PIB per capita do país em 10 vezes num período de 20 anos. Nesse contexto, com o declínio do mercado chinês em solo americano, assume o topo seu novo grande parceiro comercial, o México, país em que os Estados Unidos compartilha a 10ª maior fronteira do planeta, com 3.145 quilômetros de extensão. Ambos os países contam com uma vasta história de cooperação e conflito, onde podemos ressaltar as suas disputas por território no passado. Mais precisamente em 1848, após 2 anos de guerra, que resultaram na perca de 55% do território mexicano, o que hoje em dia representa os estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas, além de partes de outros estados que atualmente somam mais de 83 milhões de habitantes. No entanto, além do aspecto econômico, há muitos fatores no presente que mantêm a proximidade desses dois países. O combate ao crime organizado e tráfico de drogas é um exemplo, no qual o México é um dos principais produtores de drogas do mundo, gerando toneladas dessas substâncias perto do quintal americano. Podemos citar também a imigração ilegal generalizada, com milhões de mexicanos arriscando uma vida melhor do outro lado da fronteira, forçando as duas nações a cooperarem entre si. Apesar de o México ter ultrapassado a China e ter se tornado o maior parceiro comercial dos Estados Unidos nesse ano, com um volume de 263 bilhões de dólares. Do ponto de vista do fabricante, o México não é perfeito. Dos 180 países classificados pelo Índice de Percepção da Corrupção, o México aparece em 128º lugar. Além disso, dos 190 países classificados pela facilidade de fazer negócios, o México ocupa o 60º lugar. E para piorar, dos 50 portos marítimos mais movimentados do mundo, o México não abriga nenhum. O seu maior é o Porto de Manzanillo, que é superado em quase 6 vezes pelo de Los Angeles. Podemos dizer que a sua infraestrutura e rede de transporte estão melhorando, mas ainda se encontra muito atrás da chinesa. Mesmo assim, a participação do México chegou a 15,4% do total do comércio internacional americano. Muito do seu sucesso, além do desenvolvimento econômico, também provém do fato de sua posição geográfica privilegiada, que fez surgir tratados como o NAFTA, abreviação para Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que entrou em vigor em 1994. Porém, sem dúvidas, o que mais se destaca é o fato de que o México oferece algo que nem mesmo a própria China pode: velocidade pela proximidade e flexibilidade com baixo custo.
A verdade é que a economia mexicana melhorou muito desde então, e isso não foi por acaso. Tudo começou em 1965, quando o Programa de Industrialização da Fronteira foi lançado. O plano permitiu exportação estrangeira em larga escala, onde empresas criaram e estabeleceram indústrias mexicanas para operar com certos benefícios, como a isenção de tarifa para importação, ou melhor dizendo, as famosas empresas maquiladoras. O que nada mais é do que uma empresa que importa componentes ou matérias-primas de um país para outro, geralmente com isenção de impostos, para serem montados ou transformados em produtos que serão exportados de volta ao país de origem. O termo se originou no México. Maquiladora vem do espanhol maquillar, que significa maquiar ou disfarçar. Essas empresas são comuns em países com mão de obra barata e leis trabalhistas flexíveis. Em geral, é um serviço executado por trabalhadores que ganham um salário inferior ao daqueles que trabalham nas matrizes, sendo uma forma de as grandes empresas reduzirem os custos de produção e aumentar a competitividade. Além disso, temos outro momento-chave que ocorreu no início da década de 80, quando o país decidiu deixar o protecionismo para trás e optar por um novo modelo econômico. Desde então, o país se tornou um dos mais globalizados do mundo, assinando acordos de livre comércio com mais de 40 países. Com isso, as exportações mexicanas deixaram de representar 12% do PIB para cerca de 40% hoje. O México se tornou um grande fabricante de automóveis e peças aeroespaciais. Podemos citar alguns exemplos como a General Motors, Boeing, Kia, Ford, Toyota, Nissan e a própria Rolls-Royce, com diversas montadoras explorando seus benefícios fiscais e trabalhistas se instalando dentro do país. O Instituto Nacional de Estatística e Geografia informa que em 2021, 2,7 milhões de veículos feitos no México foram destinados a outros países. Essas empresas são tão comuns por seu território que o lucro obtido da indústria automotiva atualmente é muito superior ao do que é obtido através de turismo, comércio e petróleo. Para vias de comparação, se colocarmos Brasil e México lado a lado, temos uma diferença final de custo que pode chegar a 44% devido a impostos. Outro setor que vem se desenvolvendo no México é o tecnológico. Empresas mundialmente famosas apostaram em seu território, como as duas gigantes sul-coreanas Samsung e LG. Da mesma maneira que empresas chinesas como a Lenovo vêm fabricando seus produtos nos arredores de Nuevo León há mais de uma década, uma região ao nordeste do país que vem abrindo cada vez mais espaço para essa industrialização agressiva. Sua capital, Monterrey, tornou-se o segundo maior centro de riqueza do país, com o arranha-céu mais alto da América Latina, assim como um dos sistemas de metrô mais modernos existentes e uma variedade deslumbrante de hotéis e restaurantes de luxo. Somente em 2022, 44 empresas asiáticas abriram novos espaços de produção nesses locais. Com a chegada dos acordos de livre comércio, o número destas fábricas explodiu. As autoridades estatais esperam reduzir o desemprego e atrair o investimento estrangeiro com essas medidas. Estima-se que esse setor crescente no México empregue mais de 2 milhões de mexicanos. Para os fabricantes industriais, o valor da região é bem compreendido há décadas. Muito embora isso não signifique ou sinaliza necessariamente a ascensão mexicana como fábrica do mundo ou uma nova China. É certo que a conexão com os Estados Unidos impulsionou sua economia, apesar de os americanos citarem frequentemente os diversos problemas relacionados de seu vizinho ao sul, não devem ignorar o fato de que a cada minuto, mais de $1 milhão em produtos comerciais cruzam suas fronteiras em ambas as direções, favorecendo suas economias. Para a indústria dos Estados Unidos, este país tem muitas vantagens, com uma enorme fonte de recursos, força de trabalho bem treinada, ligações ferroviárias com acesso comercial privilegiado e ainda por cima, uma mão de obra média com custos mais baixos do que na China. Por mais estranho que pareça, nos últimos anos, a inflação reajustou os custos de mão de obra na China, que quase triplicaram na última década. A mão de obra mexicana atualmente é cerca de 30% menor do que a chinesa,
De acordo com dados apurados pelo escritório mexicano da consultoria Roland Berger, o custo médio por hora da mão de obra no setor industrial do México é de $3,90, enquanto na China é de $5,60. Além disso, o México tem acesso tanto ao Oceano Pacífico quanto ao Oceano Atlântico. Isto significa que, geograficamente e comercialmente falando, o México é muito privilegiado, pois pode facilmente importar componentes da Ásia, Estados Unidos e Europa ao mesmo tempo, sem se preocupar com acesso. Para se ter ideia, um container de transporte do México para Nova York leva menos de 5 dias, enquanto o mesmo container de Hong Kong ou Xangai pode levar até 40 dias para chegar no mesmo destino. Em outras palavras, o México parece de longe estar preparado quando se trata de produção em massa para empresas de todo lugar do planeta. Em 2021, os americanos investiram mais dinheiro no México do que na própria China. Além disso, de acordo com o Bank of America, se o México continuar trilhando esse caminho, suas exportações poderiam crescer 30% nos próximos anos. Estamos falando de algo em torno de $150 bilhões em novas exportações todos os anos, atrelados à criação de mais empregos. Em resumo, o México parece estar à beira de uma nova era de ouro, se desenvolveu e, ao longo dos anos, atraiu a atenção de grandes fabricantes estrangeiros, fazendo desse país um lar de produtos manufaturados, transformando fundamentalmente a economia mexicana. Ainda assim, a atual liderança do país não consegue aproveitar a oportunidade do momento. O presidente tem sido amplamente criticado por sua falta de foco na economia industrial do país. O México está passando por uma onda paralisante de violência que empurrou sua taxa de homicídios para a 8ª mais alta do mundo, bem como a pobreza vem sendo o grande impulsionador do aumento na saída de pessoas do país, com medidas ineficazes de infraestrutura. Por outro lado, o México já é uma economia industrial poderosa, com uma renda média crescente, contando com uma geografia incrível, além de uma enorme mão de obra qualificada, e parece finalmente estar caminhando para conquistar a promissora expansão econômica que merece.